Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, né? Eu me chamo Kathleen Frazão e neste canal eu compartilho um pouco da minha experiência vivendo aqui em Portugal. E como vocês viram no título do vídeo, hoje eu vou citar para vocês algumas coisas que a gente achou estranho morando aqui em Portugal. Então, vamos lá para o vídeo. E como sempre, eu fazendo uma listinha pequena, né? Porque, graças a Deus, muitas das coisas a gente soube se adaptar muito bem. E quando eu falo assim que a gente achou estranho, não é que é estranho negativo, né? Não é estranho... Ah, eu tô falando assim porque meu marido tá aqui do meu lado. Ele só não gosta de aparecer. Mas, assim, é um estranho de uma forma que não é negativa. Só que a gente, tipo assim... Como a gente pesquisou muito, e como eu falei no vídeo anterior, e se você não viu, já vai lá ver o vídeo anterior daqui do canal, onde eu digo que as pessoas têm que pesquisar, entendeu? Porque é português? É português. Porém, tem algumas palavras que é diferente do nosso vocabulário. E quando a pessoa chega aqui, ela acaba por não perceber, né? Se adaptar muito bem, até se acostumar aqui, ó, o ouvido, quando escutar as palavras e perceber que é tal coisa. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu digo, assim, que eu achei estranho foi a questão de temperos. Ah, mas quer dizer que os temperos não é iguais. Os nomes são iguais, mas teve alguns temperos que eu achei melhor do que os temperos do Brasil, mas teve algumas coisas que eu já não achei, assim, tão bom quanto que tinha no Brasil, entendeu? Tipo assim, ficou imparso. Então, assim, teve algumas coisas. Uma foi o coloral, né? Que aqui é o pimento doce, né? É o pimento doce. Que eles usam aqui como se fosse coloral. Porém, minha gente, não colore. Não é que nem o nosso coloral do Brasil, que realmente dá-lhe aquela cor. Tem gente que já não liga tanto pra ter comida com cor, né? Eu sou do norte, eu sou de Belém do Pará, e lá a gente usa coloral em praticamente quase tudo. E isso eu estranhei, assim, um pouquinho. Outra coisa estranha que a gente achou aqui foi que ainda não pegamos, mas eu creio que em breve, meu marido nem tanto, mas eu provavelmente, que é sempre andar de sapato, tênis, sapatilha, algo do tipo. E querendo ou não, nós brasileiros, a gente é acostumado a sempre andar o quê? De Havaiana. Eu digo por mim, pelo meu marido, eu sempre falo aqui que aqui é as nossas experiências, que a gente viu, ouviu ou viveu aqui. Então, assim... Eu já percebi, tanto que aqui na Europa a gente tem até a piada que fala que para reconhecer um brasileiro na Europa é só olhar para os pés, porque a maioria das vezes eles estão de Havaiana. Eu mesmo ando muito de Havaiana. E olha, eu já deixo até um recado para vocês que vão vir para cá, para Portugal, se quiserem me trazer um par de Havaiana de presente, eu agradeço, porque coisinha cara é essa aqui. Eu vi a Havaiana mais baratinho, foi o quê? 25 euros, não foi? Daquela do modelo fininho, porque eu gosto daquela que tem a alça mais grossinha. Acho que vocês já sabem qual é. Que custa o valor de um pneu de um carro. Tem umas que custam o valor, quase de um valor de um pneu de um carro aqui em Portugal. Então, assim, a Havaiana é muito caro. E acaba que, quando a gente chega aqui, eu não sei também por esse motivo que a gente acaba se adaptando, porque aqui a maioria das pessoas sempre usam sapato. É bonito, tá? E eu não tô, tipo assim, como eu falei, não é um estranho ruim. É bonito, porque você tá sempre muito bem apresentável, né? Mas acaba que, pra nós que é acostumado sempre estar de Havaiana, acaba que quando chega aqui, acaba estranhando isso. Terceira coisa que a gente achou estranho. Eu sabia que tinha, mas eu não sabia que era tanto. Obviamente, na cidade que eu moro, que vocês sempre perguntam, mas vocês não vejam no perfil, eu moro em Rio Maior, Santarém, né? E algumas cidades que a gente conheceu é questão de cigarro. Eu sabia que em Portugal tinha bastante fumante, mas eu não sabia que era tanto. E acaba que eu, Kathleen Frazão, sempre digo que é a minha experiência. Eu, Kathleen Frazão, acaba porque eu achei muito estranho este ponto. Porque, quer dizer que no Brasil não tem. Eu sei que pode vir gente comentar. Tem, fumante tem. Minha mãe é fumante. Ela fuma desde os 13 anos.
Só que o povo aqui fuma muito mais. E não digo português, eu digo o povo geral, porque aqui tem pessoas de várias nacionalidades. Tem brasileiro também que se junta com os portugueses, vão para tomar o café nas cafeterias, nas pastelarias, e fumam muito, 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 muito. Eu não faço ideia quanto que deve ser o valor de uma carteira de cigarro aqui, mas eu creio que também não deve ser tão baratinho. Não sei, nunca parei para pesquisar sobre isso, pois não é meu interesse. Mas não tem como não perceber o quanto que tem fumantes aqui em Portugal. E tem muita gente que me acompanha aqui que estão se organizando, tirando os vistos para vir para cá e não sabem disso. E aqui tem muito fumante sim, e para quem não é acostumado com isso, acaba por estranhar. Entendeu? Então esse aí é um outro ponto que a gente achou bem estranho aqui em Portugal. E um outro ponto que eu achei estranho, e eu corro bastante chance de ser cancelada aqui nessa internet, por ser taxada de xenofóbica, mas é em questão que muita gente também não sabe que aqui em Portugal as pessoas falam assim: ah, em Portugal tá sendo dominado pelos brasileiros, tá cheio de brasileiro, mas também ninguém toca no assunto. Pelo menos eu já pesquisei bastante aqui na internet, ninguém fala que aqui tem bastantes indianos. Nada contra, eles estão aqui, são imigrantes que nem eu, mas pelo menos eu digo aqui na cidade onde eu tô, pra tudo que é canto que tu olha, tu vê indianos. E lojas de indianos, lanchonete de indianos. E eu digo aqui, como sempre, a minha experiência, tá? Então, a parte que eu achei estranha, além de ter bastante deles, é que eu já tive problema com um deles. Nunca comentei aqui na internet. Eu já comentei com algumas pessoas que já estão morando aqui em Portugal e relataram isso também comigo no direct do Instagram, onde tiveram alguns problemas com ele. E qual foi o problema que eu tive com eles? É que eles simplesmente, a maioria, não vou generalizar, né, porque a gente não conhece todo, mas a maioria não respeita mulheres, realmente. A forma que eles olham pra gente na rua, nos trabalhos, porque tem tudo que é canto aqui. Teve um que já me assediou, não é? Uma coisa tem uma diferença de alguém dar em cima de você e outro te assediar. Aqui perto de casa tem uma lanchonete. Não é lanchonete que se chama. É uma taberna, né? Uma lojinha ali, uma mercearia deles que eu, particularmente, eu gostava de ir lá porque eles vendiam sumo, né? Que é suco de laranja natural. E fui lá em um dia desse comum para comprar 2 garrafas de sumo e o cara simplesmente me assediou. Não sei se era o dono, funcionário, enfim, pra quem não me interessa. Obviamente eu botei ele no lugar dele, porque tem muita mulher que não saberia reagir, mas graças a Deus eu coloquei ele no lugar dele. Quando eu comentei com algumas pessoas, principalmente lá do trabalho, muitas disseram que era pra me ter acionado a GNR. GNR é a polícia daqui. E eu não quis levar isso à frente, eu simplesmente botei ele no lugar dele, comentei com meu marido e tudo mais. E no outro dia, quando eu passei só na frente, porque não tem como não passar, porque é na principal aqui, e ele viu com meu marido, querendo ou não, meu marido é grandão, quando me viu passando com ele, deu pra ver na cara dele que ele tremeu na base. Só que não adianta, não é com violências que a gente resolve as coisas. Mas eu tive sim um problema com o indiano e talvez isso não seja muita coisa pra alguém, talvez seja. Então assim, aqui é uma coisa que eu achei estranho quando eu cheguei aqui, que até comentei, eu falei, nossa, tem bastante indianos aqui, né? Mas até então não tinha nada contra. Porém, eu tive esse acaso, né, com um deles e pra mim particularmente, ó, subiu uma barreira aqui, eles pra lá e eu aqui. Então tem muita gente que não sabe, mas tem bastante aqui e é uma coisa que lembrando que é a minha experiência e a minha opinião. Talvez vocês não concordem e tá tudo bem com isso, tá? Mas é uma coisa que eu achei bastante estranho aqui em Portugal. E por último, mas também não menos importante, são algumas palavras, né? A gente já pesquisava bastante lá no Brasil, mas quando tu chega aqui na prática e você percebe que realmente é diferente, você demora um pouquinho ali a se acostumar sobre a questão de algumas palavras, tipo assim, no Brasil, rotatória, aqui se chama rotunda. No Brasil, ônibus, aqui se chama autocarro. Entendeu? São algumas palavras assim que no decorrer do dia você vai se acostumando. Uma outra coisa que eu tava conversando com meu marido e a gente achou muito estranho, que quando a gente tá andando assim
autoestrada, algo do tipo, no Brasil, vamos dizer assim, nas BR do Brasil, se tu tá andando na BR, pra te sair da BR, né, tu simplesmente tu joga a seta que em breve tu vai sair, tu passa, sai. Aqui não. E não é coisa de Rio Maior, não. Foi quando a gente já foi já de carro daqui até Aveiro, já foi de carro daqui pra Lisboa, que a gente tá coisa de uma hora, né, de Lisboa? A gente tá coisa de 1 hora de Lisboa aqui. E toda vez quando, não vou dizer BR porque não é BR, né? É nacionais, né, que se chama aqui. Nas nacionais. Então, sempre quando tu vai sair de uma nacional, aqui eles jogam a seta que vão sair. Isso quando alguns jogam, né? E eu não vou jogar que é português, porque pode ser muito bem outras pessoas de nacionalidade. Vou dizer o motorista em questão, tá? Que eu não quero problema com os nossos portugueses. Então, assim, eles estão ali dirigindo, eles jogam a seta, só que em vez de eles pegarem e sair como é no Brasil, porque tipo assim, tu tá numa BR, tá aquele fluxo, aquele movimento intenso. Não, eles param. Eles simplesmente param. E eu não percebo muito sobre questão de dirigir porque eu não dirijo, mas meu marido ele falou, vida, no Brasil não pode ser assim não, porque senão se vem uma carreta, ó, te dá-lhe de cheio na tua traseira. E aqui não. Aqui eles vêm ali na Nacional, jogam a seta e se caso chegou ali na onde eles vão sair, eles param. Eles vão freando e param para poder sair, como se fosse numa rua comum. Então isso foi uma coisa que a gente achou muito estranha e até hoje, quando a gente anda, a gente olha assim, meu Deus do céu. Aí sempre fala, se isso fosse no Brasil, esse carro já teria sido assim, ó, levado com tudo. E isso foi uma coisa que a gente achou muito estranho aqui, mas aos poucos a gente vai se adaptando. Então, todas as coisas que eu citei aqui pra vocês, tem muito mais, só que daí, senão o vídeo ia ficar muito longo, né? E essas foram umas pequenas coisas que a gente trouxe pra vocês que a gente achou estranho, porém, tirando a parte do coisa do indiano, não foi estranha de uma forma ruim, né? Mas, assim, eu gosto de compartilhar com vocês porque tem muitas pessoas que têm zero, assim, noção do que é algumas coisas aqui. E sempre deixando bem claro que isso aqui que eu compartilho com vocês é a nossa experiência e a nossa opinião. Você pode concordar e tá do seu direito, como também pode não concordar e também tá no seu direito, tá bom? Então, meus amores, beijinho no coração. Esse foi o vídeo dessa semana. Que Deus venha abençoar imensamente a vida de vocês e até o próximo vídeo.